Bom, vamos lá. Aula número 2, uma aula mais burocrática, mais focada em conteúdo, com menos explicações, mas com dados que são importantes para que vocês futuramente, em sala ou até mesmo aqui no YouTube, consigam entender as explicações, tá? Aqui tem um resumo com alguns tópicos importantes para eu dar um conteúdo mais objetivo para vocês, né? Fora das explicações teóricas que eu sempre trabalho, né? Então vamos lá, o que foi a Escola de Frankfurt? Lembrando, né, a indústria cultural, ela é um movimento filosófico que surge na Escola de Frankfurt. E escola, como eu já falei no outro vídeo, não é um prédio nesse sentido aqui. É um grupo de pensadores com um pensamento alinhado, numa mesma corrente de pensamento, uma mesma corrente ideológica de pensamento, numa mesma filosofia e que encontra nas suas semelhanças um caminho para trilhar uma teoria. A teoria da Escola de Frankfurt principal é a teoria da indústria cultural, né? E por aí vão se desenvolver outras teorias. Surgiu então nos anos 20, Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, né? Um grupo de intelectuais marxistas dissidentes, ou seja, marxistas dissidentes são marxistas que criticam o próprio marxismo, tá? E desenvolveram a teoria crítica. Então, teoria crítica, muito importante para o Enem, teoria crítica, ok? É uma teoria crítica. Vou explicar como funciona uma teoria crítica, para vocês entenderem, tá? Eles criticaram o capitalismo, o totalitarismo, o nazifascismo, o positivismo e a indústria cultural, né? Analisando como a cultura e a razão instrumental promovem a dominação social. O que eu já estou falando em aulas para quem está entrando em aulas comigo, né? A análise deles é de como a indústria cultural usa a cultura e a própria razão instrumental para fazer uma dominação cultural, ou seja, você domina povos não só por armas ou por força, você também domina culturalmente, propagandeando a cultura de um determinado pensamento ideológico em cima de um determinado povo ou de um determinado país ou de uma determinada sociedade, ou sociedade, melhor dizendo, né? Os principais pensadores: Horkheimer, Theodor Adorno, Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin, muito importante, falaremos da obra de arte na aula 3, e posteriormente Jürgen Habermas. Habermas morreu hoje, ou ontem, se eu não me engano, tá? Aos 96 anos. O último desses membros fundadores da Escola de Frankfurt, fundadores não, né? Participantes da Escola de Frankfurt, que ainda estava vivo. O Walter Benjamin, por isso que eu corrigi fundadores, Walter Benjamin nem seria, na verdade, um pensador da Escola de Frankfurt, mas ele foi meio que assimilado porque, embora ele não seja de Frankfurt, né, ele de alguma forma se inseriu no contexto, nesse alinhamento desse pensamento que formou essa escola, né. Os conceitos, o contexto, né, surgiu no período entre guerras. Na aula da Flávia de História, se ela for professora de vocês, vocês vão aprender sobre a entre guerras, que é entre a Primeira e a Segunda Guerra, é quando surge a Escola de Frankfurt, né, e as suas teorias. Muitos membros fugiram do nazismo para os Estados Unidos, tá? Então, desses filósofos que vocês acabaram de ver o nome, muitos deles foram para os Estados Unidos fugindo do nazismo, né? Os conceitos chaves, deixa eu descer aqui. Primeiro, teoria crítica. Contraste com a teoria tradicional positivista. Para emancipar o homem, ou seja, emancipar é tornar o pensamento do homem livre, não só um pensamento que compreenda a sociedade. Então, a teoria positivista é da compreensão da sociedade. A teoria crítica é da crítica à própria sociedade, o que vai gerar a liberdade de pensamento e uma autonomia intelectual. Indústria cultural, que é o nosso tema principal, né? Adorno e Horkheimer argumentaram que a cultura de massa transformou a arte em mercadoria para alienar o público e controlar comportamentos. Aí, ó, junta lá com promover dominação social. O indústria cultural promove dominação social, transformando a arte em mercadoria e aliena, afasta da realidade o público e controla os comportamentos. É aquilo que eu estava falando, nossos comportamentos vão passar a ser ditados pelo que a indústria cultural vai normatizar através da utilização da arte como instrumento de dominação. Então, o tipo de música que toca, o tipo de filme que passa, o tipo de série, de livro, tudo que é artístico e que é propagado, não é espontaneamente propagado. Ele, na verdade, essas artes, na verdade, estão a serviço de um projeto de dominação cultural por aqueles que detêm o poder. Razão instrumental. Crítica ao uso da razão apenas como ferramenta técnica de dominação e eficiência, típica do capitalismo sem questionar os fins éticos.
Ou seja, é uma razão prática no sentido pejorativo, não é prática no bom sentido, que coisa prática, que bom. É, na verdade, uma razão que serve como instrumento de transmissão de um determinado conceito, mas sem preocupação ética. Se o que está sendo feito vai ter algum dano, não preocupam-se com os danos que poderão causar, apenas com o domínio das técnicas. E a última coisa, a personalidade autoritária, né? Mais um conceito-chave dentro da Escola de Frankfurt. Personalidade autoritária, estudos de Erich Fromm e outros sobre as raízes psicológicas do fascismo. A gente não vai abordar isso nesse momento. Acho que em história com a Flávia ou com qualquer outro colega vocês poderão aprender, né? Que o fascismo ele tem algumas origens psicológicas, né? Nasce na pessoa o fascismo antes mesmo dela perceber que ela é fascista. Mas não é o nosso assunto nesse momento, vamos deixar de lado, né? E aí uma conclusão aqui do texto, né, que a Escola de Frankfurt permanece fundamental para a sociologia contemporânea e a filosofia e a história e a humanidade ao analisar a sociedade e a cultura. Então, esses dados aqui formam o arcabouço inicial para vocês entenderem o conceito de indústria natural. Vou fazer agora a aula 3, também curtinha, para que vocês, a partir desses dados, possam entender os efeitos que essa dominação cultural vão gerar. Na verdade, a aula 3 não. A aula 3 vai ser sobre o conceito de obra de arte, tá? Porque para vocês entenderem como que a arte vai ser usada como ferramenta da indústria cultural para essa dominação. Como a música que você escuta vai fazer você ser dominado. Como a peça de teatro, ou filme ou a série que você assiste vão fazer você ser dominado. Dominado politicamente, tá? Politicamente. Uma ideologia sendo colocada na sua mente de uma maneira que você passe a atender a determinados interesses de quem está no poder. Então, aula 2 era isso aqui, curtinho, rápido, e agora eu vou tentar fazer a aula 3 para vocês. Um abraço, até a próxima.